Vamos lá, então, na nossa terceira parte da nossa aula, né? Ver como se organiza o memorando, turma, tá? Então, como se organiza o memorando? O memorando, ele é uma comunicação interna, tá? Que vai fazer com que você possa informar alguma coisa para os funcionários de um determinado setor, tá? Ele pode, por exemplo, expor projetos, diretrizes políticas, instruções de serviço que foram modificadas e precisam ser veiculadas no setor público, né? E por conta da tramitação rápida do memorando, o que acontece? Ele não é tão formal quanto os outros dois gêneros que nós vimos na nossa aula anterior, tá? Então, por exemplo, ele não vai exigir tanto tratamento formal e respeitoso como o requerimento e como a solicitação, que são as duas formas de ofício que nós vimos, né? Mesmo assim, é preciso que vocês tenham consciência que a norma culta, ela deve estar presente em todas as produções textuais que fazem parte do serviço público, tá? Sejam orais ou escritas, para que as mensagens, as informações sejam sempre claras e objetivas, ok? Então, vamos dar uma olhada como o memorando funciona, tá? Aqui vocês vão ter, ó, o nome do documento, é um memorando, o número dele, o ano, tá? A data, por extenso, o assunto desse memorando, tá? Ó, pagamentos retroativos de benefícios. E aqui o vocativo, né? A quem se destina esse memorando, né? A senhora diretora do departamento financeiro. Observem. Você vai numerar as suas necessidades aqui no memorando, ó. Nos termos do plano de carreira dos funcionários escolares, solicito a Vossa Senhoria verificar possíveis falhas nos pagamentos de benefícios dos funcionários deste estabelecimento de ensino. Trata-se do pagamento do auxílio de transporte referente ao mês de fevereiro corrente, o qual não foi percebido pelos funcionários até a presente data. Atenciosamente, Maria José Ferreira, chefe da secretaria. Então, perceba, ela mandou para o departamento financeiro, ela é da secretaria escolar e percebeu que essas pessoas não tinham recebido seu auxílio transporte naquele determinado mês. E foi certeira e objetiva em cima daquilo que ela precisava. Tá? Dividiu em duas partes para ficar mais organizado, para ter clareza, objetividade no que precisava dizer, e deu aqui o seu recado interno de um setor da educação para outro. Tá? Então, essa é a função do memorando, tá bom? A circular. Como funciona a circular? Tá? A circular é quando você precisa fazer uma comunicação endereçada simultaneamente a vários destinatários. Né? Ela precisa, olha o nome dela, circular pela mão de muitas pessoas. Tá? Então, como é que a gente utiliza uma circular? Tá? Um tipo de ofício circular, né? Ou um memorando circular. Ela tem um caráter, então, multidirecional, porque ela vai chegar em várias mãos, e ela é feita em várias cópias, por exemplo, sejam físicas ou digitais, né? Para quê? Para poder transmitir avisos, ordens, instruções, convites para um público, gente, que pode ser misto, pode ser interno, pode ser externo, tá? E o endereçamento é feito apenas no envelope, tá bom? É um texto direto, não tem tanta formalidade, mas mesmo assim ele precisa sempre atender a norma culta, tá? Como seria uma circular? Deem uma olhadinha aqui comigo. Vocês vão ver que a circular, ela se divide da seguinte forma: ela vai ter aqui a identificação da instituição, né? Ela vai ter o nome deste documento, a circular número 13, ano de 2010. Olha só. Prezados funcionários da Secretaria de Educação, convidamos a todos para a quarta-feira de Cultura e Tradições, que será realizada nos dias 16 e 17 de junho, das 9 às 17 horas, nessa unidade de ensino. Tá? A feira contará com inúmeras atrações culturais, muito artesanato e comidas típicas. Participem, doem 1 quilo de alimento não perecível e concorram a diversos prêmios. Tragam os seus familiares. Tá? Piauí, 8 de junho de 2010. Certo? A direção e equipe de funcionários. O que vocês têm aqui? A mensagem, o local e a data e a assinatura, né?
aqui do corpo da equipe deste lugar, ok? Tá? Aqui temos também o correio eletrônico, gente. Como funciona o correio eletrônico? O correio eletrônico ele é mais flexível e ele já tem os lugares certos de vocês preencherem o nosso famigerado e-mail, né? Agora todos nós temos contas institucionais em decorrência da pandemia, então quando a gente precisa de algum tipo de solicitação, de envio de documentos, a gente se vale dessas contas institucionais para trocar informações entre os servidores, né? Então, ele vai ter um campo para o assunto, você vai poder construir a sua mensagem com um pouquinho mais de liberdade, né? Vai ter um fecho, e aqui a gente vai dar uma olhada como que isso funciona. Tem o campo para o destinatário, né? Você vai colocar aqui a quem se destina o seu e-mail. Tem outro campo que é com cópia e que também tem uma outra aqui que não aparece aqui, é CO, cópia oculta. Suponhamos que você queira mandar o seu e-mail para um determinado setor e você quer que a sua chefe receba de maneira oculta, né? Que quem está recebendo esse e-mail não saiba que a sua chefe recebeu cópia. Você coloca o e-mail da sua cópia aqui, da sua chefe aqui como cópia oculta, tá? Se você colocar só como com cópia, quem recebeu vai saber que você mandou para outra pessoa. Com cópia oculta, a pessoa não fica sabendo que você deixou aí uma cópia, né, enviada para alguém, por exemplo, que seja seu superior e que você queira que saiba que você fez o e-mail da forma que você fez, tá bom? O assunto, né, desse correio eletrônico que você precisa tratar com a pessoa que vai receber, né? Aqui temos as questões relacionadas à formatação para você organizar o seu texto da melhor forma possível. Um vocativo, ó, caro aluno, vírgula, né? Este é um exemplo de e-mail, o correio eletrônico. Continue os seus estudos. Ponto de exclamação. Um abraço, equipe do Profuncionário. Então, note, aqui neste campo, você vai organizar a sua mensagem, sempre interpelando com quem você precisa falar, sempre chamando, invocando o seu destinatário para que ele preste atenção no que você está dizendo, vai passar a sua mensagem de forma clara, concisa, coesa, vai se despedir e vai se identificar, tá? E depois vai clicar em enviar, ok? Além desse gênero textual, nós temos a ata, tá? A ata, geralmente nas unidades escolares, ela é escrita à mão. Nós temos aqueles livros da capa preta com as folhas numeradas, né? E por que elas são numeradas? Porque se alguma folha sumir dali, a gente dá falta, porque não teremos a sequência numérica completa, tá? Então, nós temos aqui a ata, que ela é escrita à mão, ela é digitada também, né? Com folhas sempre numeradas, e ela é um resumo por escrito, com clareza, precisão, das deliberações de uma assembleia, de uma reunião, de um acontecimento que houve na escola que precisa ser registrado, como amparo tanto para o professor quanto para o funcionário administrativo, ou um acontecimento que precise ser referendado a respeito da conduta de um aluno, por exemplo, né? Então, nós vamos ter a ata. Ela é redigida por uma pessoa que é eleita secretária deste momento, desta reunião que é feita e precisa dela para referendar os acontecimentos por escrito, documentá-los, né? E vocês vão ver que esta pessoa, ela vai produzir todo o relato, a descrição da situação vivida naquele momento, tá? E um detalhe importante, ela precisa ser escrita de forma que não caiba em nenhum lugar nenhuma informação extra que possa ser inserida posteriormente, porque a ideia é que ela seja um relato fiel do acontecimento a que ela se destina a descrever, tá? Então, ela não tem recuo de parágrafos, ela não tem abreviaturas, ela não pode ter rasura, tá? Aí temos algumas formas específicas para poder organizar determinados erros que ocorrem, já já vou explicar para vocês. Ela não pode ter uso de corretivo, tá? Os números precisam ser por extenso para não serem adulterados posteriormente. Os verbos sempre no passado, solicitou, encaminhou, proclamou, né? O fecho, o encerramento, vai vir da seguinte forma: ó, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, né? Ao final, todas as pessoas que participam do evento, da reunião, da assembleia, vão assinar de maneira sequenciada, com a divisão entre os nomes apenas por uma vírgula. Para quê? Para não sobrar espaço para adulteração,
tá? No caso, se o secretário, por exemplo, que é quem redige a ata, errar, ele pode usar a expressão digo, isso deve ser empregado sempre que a gente for organizar aí um erro cometido. Ó. Aos 9 dias do mês de agosto, digo, de setembro de 2005, olha só, né, não é agosto, é setembro. Então, ele já se retratou aqui, ó, no corpo do texto. Percebeu só depois que terminou a ata que o erro foi cometido no mês, numa data ou em alguma informação que tenha tido esse equívoco? O que vai acontecer? Lá no final, coloca-se assim, ó, né? Em tempo, né? Onde se lê agosto, leia-se setembro. Para quê? Para referendar que houve uma correção, que só foi percebida depois que o documento todo já tinha sido lavrado. Tá bom? Ok? Aqui a gente tem um exemplo de ata que é do material de vocês também. Claro que está digitado, tal, mas geralmente nas unidades ainda é feito à mão, tá? Ou, se em alguma for feita digitada, tem todo este contexto de não deixar espaços para possíveis adulterações, tá bom? O relatório. O que seria o relatório, gente? O relatório é um documento, né, em que se apresentam informações que vão descrever e analisar fatos que precisam ser investigados para prestar contas desses fatos para alguma instituição, certo? Então, vocês vão ter relatórios que podem ser parciais, finais, periódicos, de rotina, de pesquisa, científicos, técnicos, administrativos, individuais ou coletivos, tá? Esse tipo de texto, ele tem a base descritivo-narrativa, tá? Então, ele vai envolver a descrição de objetos, de fatos, de ocorrências, vai narrar estes fatos, vai dizer das pessoas que participam desse processo, né? E ele, por vezes, né, vai ter alguns pontos em que ele vai usar de dissertação para argumentar em cima de algumas situações, tá? Ok? Então, como se organiza a estrutura do relatório? Tá? Vem aí o título do relatório, o assunto de maneira resumida, o objeto da apuração, tá? O período, o local de apuração, o local e a data em que foi escrito, né? Geralmente o mês e o ano em que o relatório foi gerado, tá? E cada órgão tem as suas premissas de formatação, tá? Tamanho de letra, tipo de letra, espaço, margem, que acha cabível organizar esse relatório para que ele fique claro o suficiente e objetivo, ok? Então, o que se põe na introdução de um relatório? No primeiro parágrafo vem o propósito do relatório, né? Então, o que aconteceu, a pedido de quem esse relatório está sendo feito, para quem ele vai ser destinado e quem é que está organizando, produzindo esse relatório, por que e para que ele está sendo organizado, né? A partir de que métodos ele está sendo organizado, tá? No desenvolvimento do relatório, vai vir aí mais detalhadamente as partes componentes dos fatos apurados, né, dividido em tópicos específicos, as datas, os locais, de que forma esses dados foram tratados para vir para o relatório, as pessoas que estão envolvidas no acontecimento que você está aí avaliando e produzindo seu relatório, uma apreciação técnica, um parecer sobre o que você observou, se te colocaram fazer um relatório, precisa de um parecer sobre uma determinada circunstância, tá? E na conclusão, as considerações finais, por exemplo, quais são as procedências cabíveis para resolver a situação, né? As recomendações que você faz, as sugestões que você deixa para solucionar o caso, o fecho, né? Com as expressões como respeitosamente, atenciosamente, a assinatura, o nome, o cargo e função de quem produziu este relatório. E se por um acaso, né, tiver usado aí algum tipo de documentação para angariar dados nesse relatório, anexar tabelas, dados estatísticos, gráficos, ilustrações, algum documento, informação complementar, alguma referência bibliográfica, quando houver, né? Aqui vocês têm o modelo que está disponível na apostila também, tá? Então, vocês têm aqui, ó, Secretaria de Estado de Educação e Escola Municipal Paulo Freire. Título: Relatório sobre a implantação do projeto de alfabetização de jovens e adultos. Então, aqui está tratando da EJA, né?
Então, o assunto, análise de ofertas de vaga desse projeto. Vai abrir ou não vai abrir a EJA nessa escola para poder abarcar uma demanda, né, que precisa ser solucionada aí, de escolarização, né? O evento, ó, reunião entre alunos e professores e direção. Que dia foi isso? Dia 20/4/2010. Onde? Na escola Paulo Freire. Tá? Em 25 de abril de 2010, ó, o que aconteceu? Vai gerar o relatório, né? Senhora diretora da Escola Municipal Paulo Freire, né? Este relatório, ó, uns dias depois, porque precisa balizar os dados, né? Este relatório tem por objetivo, o objetivo dele foi enumerando o que ele foi encontrando ao longo das observações feitas, né? No evento em que foi base desse relatório. Ó. Este relatório tem por objetivo oferecer X, né, diante da incumbência de preparar tal coisa, né? Os alunos fizeram um breve relato do funcionamento do projeto, aí aqui ele vai relatar, ele vai narrar alguns acontecimentos, devido à ausência de uma lista de espera e à não realização de uma pesquisa na comunidade, não é possível diagnosticar se existem ou não, se existe ou não a necessidade de vagas, né, dentro do projeto da EJA, né? Entretanto, é possível constatar a escassez de material didático e de professores para o trabalho, né? Então, diante de tudo aquilo que foi exposto com a problemática que gerou o relatório, né? O que vai acontecer? Entra o parecer, ó, sugiro que seja realizada uma pesquisa na comunidade, né? Para quê? Para verificar a real necessidade de abertura de mais vagas, sugiro ainda solicitação junto à Secretaria de Educação, contratação do coordenador pedagógico, né? Para trabalhar especificamente com esse projeto. Olha só, aqui ele vai dar o parecer e as sugestões que podem ajudar a solucionar, né? Atenciosamente, Cicrano de tal, coordenador de projetos, que é o cargo que a pessoa ocupa, geralmente vem a matrícula embaixo também, tá? Além disso, vocês vão ver também que no final da apostila de vocês, a Olga Freitas coloca alguns apontamentos sobre as tabelas e sobre gráficos, tá? Para facilitar a veiculação de informação. Às vezes a informação ela é curta e você pode reunir dentro de uma tabela e de um gráfico para ela ficar mais concisa e organizada ainda, né? Então, a tabela é uma maneira de organizar resultados de uma pesquisa estatística, apresentar informações sobre que respeitem linhas e colunas, né? Os registros tabelados, eles são muitas vezes de base numérica, né? E se referem a determinados nichos que você pode associar essas estatísticas, tá? Ok? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um calendário de vacinação contra a Covid de uma prefeitura municipal do estado de São Paulo, né? E aí vocês têm aqui alguns dias de vacinação que já estavam prescritos, relacionados a algumas faixas etárias específicas e que encontram-se suspensos, ó, tanto o dia quanto a faixa etária. Por quê? Porque ainda não tinha chegado para essa prefeitura os lotes de vacina que tinham sido prometidos pelo Ministério da Saúde. Então, acabou a vacina, eles tiveram que brecar o processo de aplicação que já estava prescrito com determinadas datas e faixa etárias alinhadas, né? Então, eles soltaram uma tabela para dizer que, ó, a partir do dia 1/4, que já estava divulgado, na faixa etária de 67 anos mais, até o dia 10/4, ó, 60 anos mais, que nós iríamos vacinar, está suspenso, né? Não veio a quantidade de vacinação necessária, de vacinas necessárias ainda, então nós vamos esperar mais um pouco. Então, a tabela veio para dar essa informação e dividir bem os nichos que iam ficar ainda no aguardo, ok? Aqui tem um outro exemplo também, que são especificações das vacinas da Covid-19 que são feitas no Plano Nacional de Imunização para que os funcionários da saúde possam lidar com elas e saber, por exemplo, a faixa etária que as vacinas são aplicadas, né? Por exemplo, a da Fiocruz, ó, é a partir dos 18 anos de idade, né? Como é que se administra? Intramuscular, né? A apresentação é um frasco, que é uma ampola, que tem muitas doses, cada frasco faz até 5 doses, né? O intervalo entre as doses, 12 semanas, né? Isso era a prescrição anterior, né? A validade das doses, 6 meses a partir da fabricação. Como que tem que ficar armazenado? De 2 a 8 graus Celsius. A validade dessa dose, ó, 48 horas, né? Depois que abriu o frasquinho, ó.
quando o frasquinho é aberto, né? A temperatura de armazenamento, torna a repetir, para poder não perder nenhum frasquinho, né? De 2 a 8 graus. O volume da dose para cada paciente é 0,5 ml. Então, notem, essa tabela ela vai permitir aos funcionários, servidores da saúde, nossos parceiros, manejar essas vacinas para que elas sejam bem aproveitadas ao máximo nas populações a serem atendidas. Então, uma tabela, ela facilita a nossa vida, porque você corre lá, né, já olha na coluna, já corre o dedo na linha e vai tendo as informações mais rápidas do que você ler um texto inteiro sobre aquilo, né? Os gráficos, a mesma coisa, o gráfico facilita a nossa vida, porque bateu o olho, viu a distribuição, ou em linha, ou em coluna, ou em pizza, né? Você vai poder acessar uma informação de forma facilitada. Todo gráfico tem título, né, da informação que vai ser apresentada, tem uma fonte de onde esses dados saíram, né? Não é um dado feito a esmo, saiu de um sistema, saiu de uma base de pesquisas, né? Tá lá sempre assinalado, né? Os números que são essenciais para comparar os dados no gráfico, geralmente a questão temporal, mês, ano, trimestre, e legendas para poder identificar algumas informações que auxiliam na leitura do gráfico, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico de colunas, né, o título dele, ó, o perímetro. Nós temos aqui, ó, uma legendazinha, ó, vermelha 10% mais pobres, azulzinho 10% mais ricos, né? E a distribuição disso, ó, em uma determinada cadeia, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem os países, né? Argentina, Bolívia, Brasil, China, Colômbia, ó, Costa Rica, Equador, percebe? Então, vocês têm aí um dado balizado por um gráfico em colunas. Tá? Um gráfico no formato pizza, ó, matrículas por sexo, 52% são meninas e 48% são meninos, né? Evolução e desempenho dos alunos nas avaliações. As avaliações, elas perpassam bimestres, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ó, as notas, né? As linhas, ok? E aí a gente termina a nossa aula, né? Dividida aí em algumas partes para facilitar a compreensão de vocês e o tempo de vocês assistirem, tá bom? Deixando um recadinho do coração para vocês, fico muito agradecida com o convite que me foi feito para poder participar dessa aula de português instrumental voltada ao curso Pró-Funcionário 2021, né? Pelas 3 colegas de trabalho do setor público estadual de ensino, né? E que bom que vocês estão aqui aprendendo, lapidando as habilidades de vocês, necessárias ao exercício do cargo de cada um, e eu fico muito contente de ter participado. Eu espero que vocês possam aproveitar esse processo e que vocês respeitem o processo de aprendizagem de vocês. Lembrando que toda árvore já foi uma semente, toda borboleta já foi uma lagarta, né? E que nós precisamos passar por um processo de aprendizagem para poder seguir adiante, tá bom? Respeite o seu processo, tudo começa numa sementinha. E foi bom eu ter gravado agora, porque se vocês puderem ouvir ao fundo, ó, meu vizinho já começou de novo a usar a furadeira maldita dele, né? Infelizmente, quando a gente precisa fazer algumas coisas em casa, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Ainda bem que deu tempo de gravar. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela escuta e pela partilha de conhecimento.